Bom dia, estamos aqui reunidos para mais uma discussão de caso, dessa vez vai ser sobre valvuloplastia da junção safeno-femoral, e a doutora Nara Medeiros vai apresentar para nós. Então, Nara, aqui estamos a doutora Daiane, o doutor Álvaro Galvão, o doutor Marcondes Figueiredo, que já vai voltar, e a doutora Nara Medeiros. Então, Nara, com a palavra. Olá, ótimo dia a todos. Então, dando continuidade ao estudo do livro do professor Genesini, nós hoje estamos entrando no capítulo 13, que é o capítulo de valvuloplastia externa. E eu vou só compartilhar aqui a tela. Está dando para todos verem a tela? Sim. O capítulo 13, ele foi escrito pelo Dr. Paulo Zamboni e Sérgio Genesini, e ele tem como título a valvuloplastia externa da junção safeno-femoral. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a justificativa desta cirurgia. E os autores descrevem que em 1940 foi publicado no American Heart Journal um estudo da doença varicosa com base em autópsia de pacientes. E nesse estudo foram estratificados 4 estágios diferentes de acordo com a imagem da válvula a nível do ósseo da junção safeno-femoral. Foram estratificados os estágios A, B, C e D. Os estágios iniciais, estágios A e B, apresentam uma válvula sem lesão direta da sua estrutura. E, geralmente, a insuficiência valvar, nesses casos, ela é secundária a uma dilatação da parede que separa essas cúspides. Os estágios finais, o C e D, apresentam atrofia, retração ou outros danos que afetam diretamente os folhetos valvares. E geralmente tem como causas turbulência gerada pelo refluxo ou a própria progressão da doença mesmo. Recentemente, vários autores eles demonstram que 50% das válvulas terminais investigadas pelo ecodoppler são competentes. Isso vai de encontro com aquela visão do tratamento obrigatório da ligadura alta da junção safeno-femoral. Baseando-se, então, no estágio A e B, podemos concluir que veias safenas com cúspides valvares saudáveis e com uma dilatação precoce da parede pode ser restaurada em sua função hemodinâmica, apenas retificando essa dilatação. Portanto, o objetivo da valvuloplastia externa é justamente corrigir o defeito da parede e permitir o funcionamento das cúspides valvares. Primeiramente, essa ideia cirúrgica ela foi testada no sistema venoso profundo e, posteriormente, outros autores demonstraram a eficácia da bandagem valvar externa no tratamento de insuficiência valvar primária. Quando novas técnicas cirúrgicas são desenvolvidas, é importante sabermos que pacientes vamos tratar. Então, vamos falar um pouco da seleção do paciente. E vai depender da definição, as indicações e também da criação de um protocolo para a seleção desses pacientes. A indicação da valvuloplastia extraluminal ela vai se basear em 2 critérios: os critérios clínicos, e os critérios ultrassonográficos. Nos critérios clínicos estão incluídos pacientes CAP-C2, pacientes que não têm cirurgia prévia nem escleroterapia prévia e pacientes que também não têm história de trombose nas veias safenas. Nos critérios ultrassonográficos, vão ser avaliados os folhetos valvares, a mobilidade desses folhetos, tanto na válvula terminal como na válvula pré-terminal, da veia safena magna, claro, e vai ser feita a medida da dilatação desse sítio valvar, tanto em relação ao sítio acima dele como ao sítio abaixo dele. E também a distância dessa dilatação da JSF. Por fim, claro, deve-se descrever no exame
a presença ou não de refluxo e a competência do sistema venoso profundo também. A anestesia que deve ser realizada, que os autores realizam para a valvuloplastia externa é a locorregional, pode ser realizada também uma anestesia geral. Eles dão preferência a essa anestesia porque realizam a cirurgia de forma ambulatorial, e isso tem as vantagens da cirurgia ambulatorial, que é uma rápida mobilização do paciente. Eles relatam também que nenhum paciente deles precisaram de medicação para dor pós-operatória e que não realizam com anestesiologista. A técnica que usam para anestesia local é com lidocaína diluída a 1%, preferem dessa forma pela rápida ação e pela meia-vida mais prolongada. Eles realizam a injeção com agulhazinha de insulina no local da linha de cisão, que é medialmente ao pulso femoral, ao longo de 5 centímetros da prega inguinal e com 1 centímetro de profundidade. Além disso, eles fazem também uma infiltração para além da incisão, na verdade, superior, em forma de semicírculo. Geralmente, esperam um intervalo de 3 minutos, fazem um teste com bisturi e, se não tiver feito anestesia ainda, complementam pulverizando lidocaína e esperam aí mais 1 minuto. Fazem também uma pré-medicação com soro glicosado, benzodiazepínico, se necessário, quando o paciente está ansioso. E aqui eles frisam que na consulta pré-anestésica e no pré-operatório eles explicam bastante sobre o procedimento para que não gere essa ansiedade no paciente. Fazem também ranitidina em casos que o paciente tem história de alguma doença gástrica. E sempre fazem antibiótico profilaxia, porque nesses casos vai se utilizar um pedaço de prótese. E utilizam a ceftriaxona de preferência. Com relação à profilaxia com heparina, eles deixam claro que existe uma extensa manipulação da junção e das estruturas valvares da safena e da veia femoral. E, além disso, o ósteo fica pérvio. Então, é importante a profilaxia, é feita geralmente com heparina de baixo peso molecular e podem manter até 1 semana nos pacientes de maior risco. Vamos falar agora da valvuloplastia manual. Ela consiste na retificação do diâmetro da safena. O local da correção valvar ele deve ser envolvido externamente por um material protético de circunferência semelhante, geralmente, à zona inferior do sítio valvar. Pode-se converter, no final, essa cirurgia com a ligadura da junção, a ligadura alta, se ao final do procedimento for observado uma falha no reparo. É importante evitar um espaço morto entre o material protético e a superfície externa da safena, porque isso pode causar um esmagamento da veia, né, da sua pressão venosa interna, e levar a uma trombose. Ou pode também predispor a uma infecção. É importante evitar, portanto, o máximo o contato do PET com a pele do paciente. E é importante também, durante a técnica, preservar ao máximo as tributárias que tiverem competentes, porque isso vai potencializar o influxo para a veia safena e vai aumentar a patência ao longo prazo da cirurgia. Durante as tentativas iniciais de se realizar essa valvuloplastia manual, foram tentadas várias formas de procedimento, de técnicas, né? E a técnica que demonstrou melhores resultados no caso dessa cirurgia foi a técnica paraquedas. Aqui tem uma foto ilustrando exatamente a técnica paraquedas com o PET e os fios de PTFE 70, geralmente, e consiste em colocar um PTFE ultra fino ao redor das válvulas, terminal e pré-terminal. Vamos passar agora um pouco para a técnica cirúrgica.
É uma cirurgia relativamente simples devido ao porte dela, mas isso não quer dizer, na verdade, vou dizer assim, eu até prefiro, ele usa muito esse termo simples, mas eu preferia assim. É uma cirurgia descomplicada, mas não é simples devido ao território que vamos operar, que é um território de estruturas bem nobres. Então, é feita uma incisão transversal na prega inguinal, 4 a 5 centímetros medial ao pulso femoral. Aprofunda-se a dissecção até a junção safeno-femoral, e aqui podemos usar a tesoura ou afastar com farabefe. Inclusive, ele é bem detalhista na descrição da técnica e fala que o 3 farabefe para fazer essa dissecção. E daí deve-se fazer a exposição do segmento proximal da veia safena magna, que se estende até 4 a 5 centímetros da confluência da veia femoral, para deixar um espaço bem amplo para ser operada essa junção. É importante fazer uma esqueletização desse tronco safênico e de todas as tributárias que estão ao redor, reparando cada uma com reparo elástico, fazendo um reparo elástico em cada uma. Durante essa fase do procedimento, pode ser encontrada uma arteríola, que vem geralmente da artéria femoral comum, e ela pode ser ligada ou não, também pode ser afastada. Se ela estiver passando rente à parede anterior da safena, então é importante que ela seja ligada para se poder ter a melhor adesão do PET, de PTFE. Também, se for, eu não falei aqui ainda, acho que eu vou falar mais à frente, mas o PET também pode ser de dacron, porém os autores utilizam mais o PTFE. As tributárias menores que 1,5 milímetros ali da junção e veias perfurantes devem ser ligadas quando encontradas, porque essas tributárias muito pequenas, elas podem ficar entre aquele espaço morto, gerando complicações no pós. Uma vez preparada a junção safeno-femoral, depois que termina a cirurgia, faz uma manobra de valsalva. Aliás, depois da dissecção, faz uma manobra de valsalva para justamente ver a dilatação máxima que chega àquela parede valvar. E se ela vai envolver também a veia femoral. Exatamente, aqui vai falar da prótese. Os autores eles usam tanto PETs de dacro como de PTFE, porém dão preferência, já utilizaram o dacro e o PTFE, mas dão preferência ao PTFE. Então, um segmento bem fino, do tamanho de um selo, cerca de 12 a 15 milímetros, ele é cortado do PTFE, de uma forma equivalente à circunferência da veia. Claro que eu estou falando da safena, abaixo da junção da válvula terminal. Agora, é importante aumentar geralmente um pouquinho esse tamanho, pelo menos em 2, 3 milímetros, para compensar o espaço que vai ser roubado pela sutura que vai ser dada, pelos pontos que vão ser realizados. Então, pelo que eu entendi da descrição do autor, é que esse PET deve cobrir, em média, 12 a 15 milímetros ali da junção. E aqui é uma foto mostrando a colocação, né, através do paraquedas do PET de PTFE. Então, a junção ela é envolvida, né, realmente, e a bandagem do CID valvar com a prótese nem sempre ela é fácil. E para facilitar esse procedimento, faz-se esse ancoramento com os fios de 7.0. As amarrações do PTFE que ancoram cada canto da prótese deve ser passada, e isso é realizado facilmente, por baixo da válvula terminal, na superfície superior da safena magna. E então, a válvula terminal ela vai ser bandada, ou seja, você vai passar a prótese por baixo e vai envolvê-la e suturar em cima. A prótese vai ser, então, fixada, ele diz que são necessárias 4 a 5 suturas, geralmente não contínua, interrompida, com fio 7/0.
Durante a preparação da junção safeno-femoral, como eu falei inicialmente, a gente vai dissecar bem essas veias tributárias da junção. E um coto pequeno, mesmo quando esmagado entre a prótese e a parede da safena, não vai causar modificação significativa ou deformação da luz venosa. E aqui eu faço uma correção, porque na verdade eu falei da início menor do que 1,5 milímetros, mas foi realmente, eu acho, foi um erro de tradução. Nas tributárias um pouco maiores que 1,5 milímetros é que devemos ligar, para justamente permitir melhor essa adesão da prótese ali na junção safeno-femoral. E terminada a valvuloplastia, faz-se geralmente uma perfuração na prótese no local de tributárias ali que foram ligadas, para passar essa tributária através da prótese, para justamente não deixar esse coto ali naquele espaço morto, evitando assim trombose, evitando assim infecção. Por mais que ele fale que que abaixo de 1,5 milímetros não vai causar protusão na veia, né, a pressão ali do PET de prótese para levar uma trombose, prefere não deixar esse cotozinho, mesmo quando ligam dessas tributáriazinhas maiores. Puxam através da prótese. Então, você faz o pensamento e puxa através da perfuração. Exatamente o objetivo dessa perfuração é, como eu falei, evitar o esmagamento dessa tributária nesse espaço morto. E porque esse esmagamento poderia levar a uma deformação do lumen, poderia provocar uma turbulência no local, e não só levando a trombose, mas também causando interferência no funcionamento dessa válvula ali que foi colocada. E na próxima aula nós vamos justamente ver o teste intraoperatório dessa função valvar. Geralmente ele é feito com artroscopia. E vamos falar também da valvuloplastia com o grampeador, além dos resultados dessa valvuloplastia que eles têm descrito na literatura. E por hoje é só, pessoal. Então eu fico aqui à disposição para tirarem dúvidas. E gostaria de começar, Bernays? Muito bom. Se tu quiser tirar o compartilhamento de tela. Deixa eu só tirar aqui. Legal. Bom, eu achei muito interessante porque é um tipo de cirurgia que a gente não faz, faz muito pouco. E sinceramente eu não sei por quê, né? Eu até me adiantei um pouquinho para ver os resultados lá na frente, mas eu não vou dar spoiler aqui, acho que a gente tem que esperar a semana que vem. Mas interessante, realmente, me chama a atenção duas coisas importantes que eu queria comentar. Uma delas é que na ecografia a gente não tem o hábito de olhar os folhetos da válvula ostial, da junção safeno-femoral. E acho que a gente deveria prestar um pouquinho mais atenção nisso. Quando tiver um caso de refluxo de safena, que seja um refluxo proximal, né, que tenha um refluxo que seja só dessa válvula, eu imagino, eles não se ateram muito em falar isso. Se no critério de tratamento, se eles tratam veia com refluxo só proximal, ou se seria o refluxo de toda a safena. E eu acho que eles não se ativeram a isso porque provavelmente eles não importa o refluxo, importa eles fazem, eu não sei qual foi a impressão que tu teve, né? E o segundo comentário é sobre os ramos de 1,5 milímetros, eu entendi que eles ligavam os que fossem abaixo de 1,5, tipo assim, são menos importantes, mas que fazem conexão com a veia femoral e atrapalham um pouco ali a dissecção Então, eu acho que eles preservam os grandes e ligam os pequenos. E é outro critério que eles usam para ligar é quando no local onde quer fazer essa não, no local sobre a válvula, se tem um ramo, que é muito raro, eles fazem a ligadura daquele ponto ali.
Eu tinha entendido que era abaixo de 1,5 milímetros, mas isso é uma questão de compreensão ali, não sei qual que foi que tu entendeu. E, Nara, eu sei que tu é uma expert em ecografia. Você costuma observar isso será que existe alguma correlação de CEAP ou de grau evolutivo da doença com o tipo de lesão de folhetos? Aquelas 4 primeiras lesões que eles mostraram ali, né? Que a gente, no caso, usaria para preservar a válvula quando for lesão tipo A e B na figura ali, não sei. É quando não tem lesão da parede, só o afastamento dos folhetos, né? E será que existe algum critério de correlação clínica, por exemplo, com CEAP, que tu possa dizer, ó, isso aqui está dentro do padrão que dá para fazer valvuloplastia, para a gente poder começar a ter esse pensamento na hora de tomar decisão terapêutica? Então, pelo que eu entendi, não é exatamente não é questão de refluxo, mas sim questão de dilatação. Então, é feita uma medida da dilatação da junção e é feita a comparação dessa dilatação pré e pós-dilatação, para que se tenha, após a realização do procedimento, uma retificação ali da junção. Então, eu entendi que é mais sobre questão de dilatação. Tanto é que os pacientes que são incluídos para esse tipo de cirurgia, os que eles selecionam, são pacientes apenas CAP-C2, são pacientes que têm varizes sintomáticas. Então, a escolha estaria baseada no sintoma e não na doença avançada. No ultrassom, a gente não consegue detectar essa lesão do folheto, né? Nós conseguimos ver a válvula em si, mas essa lesão, ela seria mais realmente uma avaliação assim, histológica. Quando ele descreveu ali aqueles estágios, eram baseados em autópsia, né? Então, acredito que ali, mais que ele ilustrou para dizer que existe um tipo de lesão da junção safeno-femoral que está relacionada à dilatação e que isso pode ser primário, não secundária a uma doença venosa crônica ou uma turbulência no local, que seria já os estágios C e D, onde teria já alterações da válvula, que a gente veria isso de forma histológica. Mas no ultrassom a gente não consegue ver isso. E, na verdade, o que vemos muito no ultrassom, sim, são refluxos de junção, só que assintomáticos, né? Não é raro você encontrar no seu exame diário a incompetência da junção safeno-femoral, mas sem sintomas, muitas vezes relacionado à obesidade, sedentarismo, enfim. E por isso acho que não é essa correlação, ele não descreve essa correlação no refluxo, são CEAPs, pelo que eu entendi, na seleção de pacientes, são CEAPs iniciais, até C2. Acredito que uma válvuloplastia dessa não vai poder ser realizada numa doença mais avançada. É interessante. É que eu já fiquei pensando se talvez possa existir uma relação de resultados com o tipo histológico. Por exemplo, quando aqueles tipos histológicos mais avançados, imagino que a valvoplastia não teria nem efeito. Mas agora tu está esclarecendo como os critérios são feitos para esse tipo de tratamento só em CEAP2 sintomático, aí provavelmente vai pegar todos, somente essas lesões iniciais mesmo, né? Mas Inclusive, eu tive a oportunidade de ver algumas vezes, na verdade, a aula do professor Hag sobre justamente a valvuloplastia através da injeção, né, do ácido hialurônico. E, pelo que eu entendo, o objetivo do professor Hag, na verdade, não é tratar tanto sintoma, é talvez evitar a progressão da doença venosa, porque também são escolhidos pacientes de CEAP bem inicial e, às vezes, pacientes assintomáticos. aí Como se pudesse evitado a progressão da doença, né? Não só necessariamente na junção safeno-femoral, porque ele também utiliza ao longo da doença fena. Acho que aqui os autores eles buscam mais ou menos isso, tratar a doença na forma inicial e evitar a sua progressão, que ela progrida para os CEAPs seguintes. Legal. Ok. E assim, alguém concorda que é uma cirurgia muito simples? Parece ser, com licença,
Parece ser interessante o procedimento em si, mas eu acho que o grande critério é a escolha do paciente para que você dê a valvuloplastia o resultado adequado. Então, você tem que pegar o paciente na fase inicial, é aquele paciente que está começando o sintoma e que tenha um CEAP2 que você vai tratar lá o compartimento distal, né? Que é as varizes distais e poupar a safena, para ter um refluxo simples na safena. Acreditando, inclusive, que o refluxo, porque, veja bem, ele trata somente duas válvulas, né? Que é a válvula ostial e a subostial. E que, no meu entender, e aí me corrija, Nara, se ele for fazer a ligadura dessas tributárias, ele pode, então, fazer com um único PET, um único remendo, que seria pegando a válvula ostial e a subostial. Se for fazer a preservação dessas tributárias, ele vai ter que fazer com dois PETs, né? Então, vai ter que ter dois pontos de remendo. Um acima, né, que vai pegar a válvula ostial, e um mais abaixo para pegar a válvula subostial. Então, tem que fazer a escolha do paciente, fazer a preparação toda. E eu até no início achei que ele ia usar uma prótese de PTFE, ia colocar a prótese e trabalhar com pontos. Eu não cheguei a entender se na técnica ele dá um chuleio em toda ela ou só amarra as pontas do paraquedas ali do selinho que ele usa. Você lembra como é que era ali? Vou ver se na foto talvez Não, tenha. na Mais verdade, ele abaixo. sim, ele faz o chuleio. Ele Faz o envolve a chuleio. junção E como faz o chuleio. uma jaqueta e faz sim o chuleio. Faz o chuleio. Estou vendo aqui São na coisas imagem separadas, não faz 13.6. um chuleio contínuo. Uhum. Exatamente. E se O meu questionamento, acho que a gente vai ver mais. Se o paciente tiver algum refluxo para baixo e que tenha um reenchimento, ou por uma perfurante, ou por uma colateral importante que drenava anteriormente para essa vena, essa correção vai ficar inócua, né? Porque a doença também pode estar sendo complementada por outros refluxos que vêm de outras tributárias, você não acha? Sim, por isso que eu acredito que o foco não é tanto essa questão do refluxo, mas a dilatação, entende? Porque, inclusive, em alguns momentos ele fala que é importante também deixar essa passagem de fluxo para evitar justamente uma trombose no local. Né? No caso seria, vamos dizer, o comparativo ao Enrite, né, no endolaser, né? Enfim, deixar o fluxo ali passando. Mas algo que eu me questionei é, já que são pacientes de doença inicial, não é isso? São pacientes assim, são pacientes sintomáticos, mas com doença inicial, ali vai ficar numa prótese, né? Então, é um corpo estranho. É um corpo estranho. Então, assim, é claro que isso foi o início, né? Nós vamos estudar as técnicas menos invasivas, mas até onde isso vai realmente, assim, compensa para mudar a história natural da doença, não é isso? Foi uma coisa assim que eu me questionei. Mas é bem interessante se pensarmos nesse sentido da hemodinâmica, de evitarmos a progressão de uma doença venosa. E aí, talvez essas técnicas menos invasivas, como a do ácido hialurônico, sejam bem mais interessantes, né? É uma técnica que, na minha opinião, acho que não funciona, porque se você for pensar na patologia ascendente, né, a dilatação varicosa ocorre no membro todo. Então, a varize, teoricamente, você tem que abordar ela de uma maneira mais geral. Então, isso que ele está fazendo é muito teórico. Se fosse uma coisa que funcionasse, já estava no mercado há muito tempo e tinha muita gente fazendo, principalmente no Brasil, que é um dos países que mais opera variz no mundo. Então, eu não creio que, por hora, isso vá para frente. Fica muito nessa teoria, interessante, a palavra que a Nara falou, para não dizer que não funciona, né? Então, a gente usa uma palavra assim mais bonita, interessante. Fica, curiosamente, a gente fica, mas é a válvula terminal, pré-terminal. No frigir dos ovos, no dia a dia, isso não funciona. Eles fazem isso na válvula e talvez resolva lá em cima, mas embaixo a doença progrida da mesma maneira, e os métodos que nós temos hoje são extremamente melhores do que
esse embasamento teórico que ele deu aí para isso. Não sei para frente, eu não li o capítulo para frente, não sei que objetividade que teria para que eu, pelo menos, mude de ideia, porque é muito viés. Né? Ele foca a doença num ponto só, que é a junção. É importante, mas a doença é como um todo no mesmo. E fora os riscos, né? São Eu não trombose acredito nisso, não. e infecção, né, também. Não acredito nisso, não. É um Sinceramente, risco muito acho que isso não vai... infecção. Fica muito bonito estar escrevendo aí no papel, as ideias, eu fiz um caso, eu fiz outro, mas eu, sinceramente, ao dedinho, não trataria meu paciente com isso. É exatamente esse questionamento que eu estou iniciando o capítulo do livro, né? Porque não vejo também muito sentido, o objetivo. Tanto é que ele fala só da seleção dos pacientes, mas não fala assim do objetivo em si. O objetivo o tempo todo é diminuir a dilatação da válvula. Se você E for na não sei literatura, se é... você não acha assim, evidência, nem Não. evidência nenhuma, né? Você não acha nada disso. É só a teoria que Uhum. existe com um, com o outro. Esse hialurônico que o Harvey faz, eu vi a aula dele também, não vejo muito fundamento aqui. É meio mandrake, sabe? Eu não acredito nisso. Opinião pessoal. Enquanto a Nara estava apresentando, só vou esperar que... Deu? É que a gente está na mesma sala, o Bernardo tem que desligar sempre o fone, tudo para não dar microfonia. Agora deu. Enquanto a Nara estava apresentando, eu gostei, Nara, da tua expressão, que é uma técnica descomplicada, né? Foi isso que tu falou, eu acho, né? Não é simples. Porque olhando parece, eu achei que eu nunca vi ao vivo essa técnica e muito menos o segmento de um paciente com esse procedimento, mas a técnica operatória me pareceu ter uma certa complexidade e me deu a impressão que a curva de aprendizado para conseguir performar ela, como os autores falam, deve ser um pouquinho longa, porque a gente está falando de estruturas muito delicadas, estruturas com um tamanho pequeno, e que ali a gente sabe que, às vezes, um milímetro num local diferente, o ponto ali no PET vai dar uma diferença muito grande, né, nessa dilatação da válvula. E também, como o professor Marcondes falou, me dá a impressão de ser uma coisa muito agressiva, muito invasiva, para daqui a pouco pegar um paciente com poucos sintomas no estágio inicial e que benefício será que isso vai trazer, né? Eu fico curiosa para ver o que eles vão falar mais adiante do segmento desses pacientes e de acompanhamento pós-operatório, assim, a mais longo prazo. Como a Nara comentou, a válvuloplastia com injeção de ácido hialurônico do Dr. Hag, ali a gente sabe que ele já tem algum acompanhamento de médio prazo, digamos, né, de curto e médio prazo, dos pacientes que, a princípio, corrige, né, aquela dilatação da válvula pré-ostial, da válvula ostial, e a doença não iria progredir, né, e acaba corrigindo muitas vezes o refluxo mais cranial da safena. Mas, e outra também, hoje em dia a gente cada vez vê menos a junção e aborda menos a junção, né, com as técnicas menos invasivas. Aí fazer uma incisão, colocar um corpo estranho, né, como tu comentou, na área, parece ser tanta coisa, né, para corrigir uma coisinha tão pequena lá em cima. Para matar uma mosca. E outra coisa que eu também avalio é o seguinte: a proposta que se faz ao paciente, a proposta para se fazer ao paciente com um sintoma tão pequeno, ou seja, fazendo esse diagnóstico que a doença está começando, e a proposta do Hag, pelo menos, ela é minimamente invasiva. Você propõe ao paciente fazer uma injeção de ácido hialurônico e, caso não haja o resultado, você venha operar o paciente. Nesta aqui, você tem que fazer a proposta de fazer uma cirurgia, colocar o corpo estranho, fazer o uso de ceftriaxona, botar o paciente ao uso de medicamento mais agressivo, fazer o uso de uma heparinização por uma semana, e aí depois
avaliar. Se deu certo, beleza. Se não deu, vamos operar. E aí, na cirurgia, você já tem que tirar o corpo estranho, porque você vai ter que ou fazer esse fechamento com laser ou com radiofrequência, ou vai fazer uma cirurgia radical, enfim, e ainda ocorre o risco de ter uma infecção, imagina. Então, assim, como falou Marcondes, um leão para matar uma mosca, mas você pode ter outras complicações também, né? O nível da agressão realmente é um pouco grande, sendo que a gente justamente trabalha para ter a mínima invasão possível, né? É um questionamento que realmente vale a pena. É claro, é uma descrição de uma técnica nova, mas a gente tem que olhar com esses olhares aí um pouco questionadores, né? É o que eu penso, pelo menos, a respeito. Eu me lembro bastante, eu acho que quem tem mais de 40 anos ou mais de 50 anos vai entender bem isso, dos dentistas, né? Havia uma época que se arrancava muito dente, né? Qualquer coisa maior assim, extração. Então, as pessoas mais velhas, vocês podem ver que muita gente ainda usa prótese, pessoas com mais de 80 para cima tem esse hábito de usar prótese, porque a evolução da odontologia começou a fazer trabalhos para preservação dos dentes. Mal comparando, a flebologia é muito recente e ela vem evoluindo com o tempo. E a gente ainda funciona muito como dentistas antigos, que a gente arranca essa fena. E o que a gente está vendo aqui é um refinamento de técnica, uma atualização, uma coisa que para mim é muito simpático isso, porque eu gosto de trabalhar, ou pelo menos de estudar no limite, né? Onde é que a gente não faz e o que para nós parece estranho e desconfortável. Bom, quando eu fazia, e faz muitos anos já que eu não abordo uma junção safeno-femoral, mas quando a gente fazia, a gente entrava rachando ali, sabe? Tu fazia abria a fáscia do subcutâneo e com o próprio dedo fazia uma limpeza em cima da safena e ela aparecia direitinho no local da válvula dilatada. Eu imagino que não deve ser, para quem tem experiência, lógico, né? Não é um procedimento tão complicado assim. O que eu não acho interessante é o fato de colocar um corpo estranho, que é uma prótese PTFE. Isso começa, para mim, já parecer uma coisa exagerada. Eu não sei, também estou me lembrando muito, não sei se o professor Marcondes lembra, do doutor Anacleto, que fazia a prótese de pericárdio bovino, que eu operava com um bom amigo, e ele fazia próteses para fazer prótese de aorta, com pericárdio bovino costurado, suturado, fazia um tubo. Então, isso já me lembrou, assim, daqui a pouco, se ao invés do PTFE fosse se usar o pericárdio bovino, já teria uma chance menor de ter um corpo estranho, comecei a ficar mais palatável o negócio. Mas, quando o Dr. Hagen entrou com essa solução, porque, pelo menos o que eu imagino assim, se a gente tem como o Hag faz, ele só indica o ácido hialurônico quando existe lesão de válvula proximal. Se existe mais de uma, ele já não quer fazer. Eu lembro de eu ter perguntado para ele no congresso se daria para usar em outros locais, como perfurantes e tal, e ele fica muito receoso, porque acha que o ácido hialurônico pode se deslocar e não funcionar bem. Então, ele gosta, mas é uma esperança. E é uma coisa simples de fazer, não muito pouco invasivo. E eu acho que vale a pena até a gente trazer isso para uma próxima discussão, não para a próxima, que eu acho que a Nara termina essa apresentação, e talvez na outra a gente trazer, ou se der tempo na próxima, já coloca junto a apresentação da técnica do Hag, mostrando porque a gente tem que fugir dessa coisa assim de que para quem só tem martelo, tudo é prego, né? A gente, num tempo, só fazia o stripping, depois a gente passou a fazer só endolaser, depois passou a fazer só espuma, e a gente tem um arsenal de técnicas aparecendo, e nesse caso a valvuloplastia, dentro do livro do Shiva, eu achei muito bem aplicado, porque o Álvaro tinha perguntado assim, e quando a lesão é distal, né?
você vai tratar só a junção. Eu imagino que isso aqui é uma parte de uma estratégia, não é a solução para um problema, né? Então, por exemplo, se tu pega um paciente que tem uma lesão sintomática proximal da safena, ou talvez até com uma tributária na coxa, que vai fazer uma ligadura, sei lá eu, mas fica com aquele refluxo sintomático. Eu acho que nesse caso poderia se considerar também tratar, mas realmente assim é restrito a muito poucos casos, né? Quando a gente tem uma clínica muito grande, tem muitos pacientes, daqui a pouco vai ter um ou dois que vai se beneficiar com essa técnica, mas não é uma técnica para fazer de rotina, porque como o professor Marcondes falou, vai se fazer uma coisa muito grande para um resultado questionável ainda, vamos dizer assim. A gente não conhece bem como é que vai ser isso. Mas eu queria só colocar minha posição de contraponto nessa discussão, porque acho que é necessário uma opinião de contraponto. Eu gosto muito, sou simpático, acho que a gente tem que abrir os olhos, abrir os horizontes para tudo que é coisa nova que possa, futuramente, que tem o potencial de ajudar a gente. A gente só não sabe se a valvuloplastia ela não é feita de rotina, porque isso é uma coisa muito antiga que não deu certo, ou se é uma coisa muito disruptiva que ainda não foi feito o suficiente para se ter um olhar melhor sobre essa técnica, né? Mas eu acho que vale muito a gente olhar e prestar atenção. A gente que está aqui se propondo a estudar coisas novas e aprender e trazer, talvez, sair um pouco da caixa, né? Dentro do pensamento na fibologia. Eu tenho dois pontos para comentar. Primeiro, eu queria perguntar, eu vou fazer um parênteses fora de todo desse ponto principal que nós estamos discutindo, se vocês me permitem. Primeiro, eu queria saber se a Nara tem algum material de física do Doppler que não seja tão chato de ler. Tem um aluno meu, um assistente, querendo estudar Doppler. Eu falei para ele, tá bom, eu vou te dar um livro para você estudar. Aí dei o livro da Fanilda, aquele livro que tem do grupo do Doppler, né? O capítulo que tem lá, eu estava revendo, é o mesmo capítulo, desde a primeira edição, que o Sérgio Cunha Salles escreveu com o Domingos. Então, é um xarope o capítulo, você não consegue ler. Eu quero ver se a Nara tem alguma coisa para me mandar para eu ler sobre a física do Doppler. Me perdoe esse assunto no meio dessa discussão tão boa que está. O segundo ponto é que eu quero conversar com o Bernardo depois. Eu tenho outro assunto com ele. Tá bom, Bernardo? Se você puder me permitir. Não sair antes. Ouviu, não? Tá, deu uma falhada, não consegui ouvir bem. Não, eu quero conversar com você outro assunto depois da reunião, eu e você. E a Nara, eu aguardo a resposta dela, se ela quiser mandar por e-mail ou corresponder por qualquer. Mas eu concordo com você, Bernardo, mas eu acho o assunto ainda muito pouco estudado. A gente precisava não sei se testar, mas eu pessoalmente não concordo muito em testar. Eu queria ver mais coisas, assim, mais artigos. Eu sou muito da ciência, eu sou muito do que está publicado. Então tem que ter alguma coisa que me convença para eu mudar de ideia, sabe? Sinceramente, o que está aí não me convence, não. É isso. Eu não sou contra, mas não sou convencido. Sim, eu vou ver os materiais que eu tenho de física de Doppler e vou lhe enviar, sim, vou enviar por e-mail. Vamos ver se são melhores do que o do Sérgio Salles Cunha. Não, aquilo lá você já leu. E com relação a isso que o... Já li alguns. Já li alguns, mas física é sempre bem complexo e complicado, realmente. Mas eu vou procurar os que eu tenho quantidade. Eu tenho alguns materiais, sim. E com relação ao que a Albernaz falou sobre exatamente não saber se é uma técnica que é muito antiga ou se é uma técnica se é uma ideia realmente nova, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a junção dos dois, né, talvez seja o início da descrição desse tipo de técnica da valvuloplastia, né? Foi como se iniciou a valvuloplastia manual e por isso ela é uma técnica mais agressiva.
porque apesar de ser numa região muito pequena, né, que aliás no safeno-femoral, mas mexe com muitas estruturas e a gente tá falando aqui de uma prótese, de algo que vai ficar ali no paciente, mas também acho que é algo novo, porque vem com conceitos novos, né? Vem com o conceito da cirurgia ambulatorial. Os autores que descreveram essa técnica, eles fazem a técnica apenas ambulatorial, inclusive dispensam até anestesista, né? Então, acho que é justamente isso, é abrir novos horizontes, sobre o início de algo que desconhecemos ainda, né? Algo que não fazemos aqui. Eu nunca vi a valvuloplastia aqui, nunca vi nenhum brasileiro descrever essa técnica ou falar que faz essa técnica, mas acho que é por aí. Talvez seja o início de um novo conceito. E se ele vai ter bons resultados ou não, só o tempo vai nos dizer, né? Vamos acompanhar o que os nossos colegas lá na Europa estão estudando, que eles já estão bem avançados lá nesse tipo de cirurgia, né? Então, de professor Hag. E, como a Daiane falou, já tem resultados já de médio prazo, não é só resultados tão de curto prazo assim. Inclusive com ultrassom endovenoso, transoperatório. Exato, exatamente, inclusive com AIDS. E eu agradeço aqui a oportunidade. Vamos, na próxima semana, ver o desenrolar desse capítulo, né? As outras técnicas de valvuloplastia e também vamos falar um pouco dos resultados. Acho que isso vai também abrir mais a nossa mente com relação a essa técnica. Então, boa semana a todos. Muito obrigado, Nara. Excelente apresentação, foi muito produtiva. Justamente por ser um tema diferente, né? Interessante. E então, quero dar boa semana a todos. Um grande abraço. Tchau. Boa semana a todos.